nada, mas se vocês quiserem a gente louva. O que os irmãos acharem aí. Não. Então deixa. Não. Deixa para o final, então. Tá bom? Tá? Ô, Valdir, só pede. Tá bom? Fica para o final, sim. É igual os irmãos abrirem a câmera. Não, a câmera, praticamente estão quase todos aqui com as câmeras abertas. O microfone está fechado, ok? Eu vou colocar uma apresentação, tá, amados? Mas vai ter um tempo aí para a gente poder discutir um pouquinho no final. Dar oportunidade para os irmãos falarem aí. E quem quiser, fique à vontade também, tá? Se quiser comentar durante a apresentação, acrescentar, fazer qualquer comentário, fique à vontade. É de grande valia, tá bom? Eu vou colocar aqui a apresentação e vou iniciar, então. Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o capítulo 4 do livro, né? A treliça e a videira. E o tema desse capítulo, que é todo cristão é um trabalhador de videira, tá? Essa é a provocação que o autor faz em relação a esse tema. Então, para recordar um pouquinho a aula da Kátia, vamos reforçar aqui, entender o que é um trabalho, uma obra de videira. Eu peguei uma citação do livro, ele deixa bem claro aqui para a gente, né, entender. Para quem não acompanhou nas primeiras aulas, então, qual é o trabalho de videira, né? Ele diz assim, né, a obra fundamental de qualquer ministério cristão é pregar o evangelho de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, e ver pessoas convertidas, né, mudadas e crescendo para a maturidade nesse evangelho. Então, essa é a obra de plantar, de regar, né, de fertilizar e cuidar da videira. Então, esse é o trabalho de videira. E qual que é a proposta dessa aula, né? Que ele faz a provocação que é feita, né, para todos nós. Como deve ser realizada essa obra de videira? Então, ele coloca dois questionamentos, duas perguntas aqui para nós. A primeira a obra de videira deve ser realizada com pastores, mestres, evangelistas, né, e demais ordenados, adubando e fazendo a videira crescer com o ministério da palavra, e os demais membros da congregação apoiando a obra, né, mantendo e fortalecendo a treliça. Ou todos os cristãos devem exercer o ministério da palavra de Deus, né, visando o crescimento de videira? Mas por que ele faz esses questionamentos em relação à obra de videira? Em função das várias formas de organização, de trabalho que as igrejas passam, né, que as igrejas oferecem, que as igrejas fazem hoje, né? Se a gente pegar aqui no Brasil, só para citar um exemplo, nós temos vários modelos de organização, vários modelos de trabalho, de como alguns líderes, né, de como algumas igrejas enxergam e fazem, né, esse trabalho de videira. Então, tem igrejas como essa primeira pergunta, esse primeiro questionamento, onde os pastores e os líderes, eles ficam praticamente responsável com o ministério da palavra, enquanto que os demais membros apoiam a obra, ajudam, né, a treliça, que é a estrutura,
Então, nós temos várias formas. Então, assim, hoje você tem igrejas que têm um trabalho onde os pastores só jogam a semente, ou seja, a liderança só ministra a palavra, e ao público e aos demais, ou seja, a membresia cabe a comparecer, né? Quer dizer, somente o apoio, mas não tem aquele trabalho, né, de você plantar, de você regar, de você fertilizar, de você cuidar, né, deixar aquela vida, trabalhar com a vida, né, amadurecer a vida no Evangelho de Cristo. Então, eu particularmente eu vim, né, tanto eu como a Márcia, nós viemos de uma igreja que de certo ponto trabalhava assim como a IBAV trabalha hoje, né? Apesar de ser uma igreja um pouquinho mais centralizadora, onde algumas ações, algumas decisões eram tomadas somente pelos pastores, mas o trabalho de proclamar a palavra de Deus era incentivado a toda a membresia. Então, isso era importante. Mas cada um tem o seu jeito. Qual o jeito mais correto, de acordo com a palavra de Deus? Então, nós vemos hoje, quando nós viemos para cá, também estranhamos um pouco, né? Então, algumas coisas que nós tínhamos em São Paulo, bem diferente daqui. Então, achei assim, muito bacana em relação à IBAV, a oportunidade, né? Apesar de ser uma igreja mais nova, né? Um pouco mais de 10 anos, mas a oportunidade que ela dá aos seus membros, né? Da participação, né? Na cooperação do evangelho junto com a liderança, né? Fazendo com que todos os cristãos, todos os membros possam verdadeiramente, né? Realizar essa obra de videira, participar, né? Do evangelho de Cristo, né? Juntos, cada um na sua função, dentro com o seu dom, dentro do seu ministério. Então, a gente nota que a IBAV, ela incentiva bastante os membros a participarem, né, dos ministérios, a participarem junto com a liderança, né, na proclamação do Evangelho, ou seja, fazendo verdadeiramente esse trabalho de videira. Que não é comum muito hoje, assim, em outras igrejas, né? O próprio o Shed, nas ministrações dele, o pastor, o seu Shed, no final, já faleceu, ele sempre dizia, ele ficava um pouco assustado com esse evangelho contemporâneo, em relação a alguns temas da Bíblia, principalmente no que se diz aí, a proclamação do evangelho, a ser um discípulo de Cristo. Então, nós temos hoje várias formas, né, de trabalho. Por isso que o autor do livro ele faz esses questionamentos. Como deve ser realizada essa obra de videira? Né? Como deve ser? Então, para ele poder fazer a justificativa, nós temos que ver na palavra de Deus. O que a palavra de Deus traz a respeito desse questionamento de como deve ser realizada essa obra? O que diz a palavra de Deus, né? Então, nós vamos entrar em alguns pontos, né? Algumas referências, não muito, que é muito extenso, para a gente entender e responder essa pergunta. Então, o primeiro ponto a ser trabalhado, o autor coloca para a gente, o que é ser discípulo de Jesus, né? Então, esse é o primeiro, em relação à chamada ao discipulado. Como que ela é feita? Como Jesus apresentou essa chamada aos seus discípulos? De que forma, né? Então, nós sabemos que, ou seja, a chamada ao discipulado, ela é a mesma para todos. Então, Jesus, ele não definiu, assim, dois grupos de discípulos, né? Os mais chegados dele e os demais. Então, não tem essa diferenciação, não tem essa separação. Não, discípulo é discípulo. Ou você é, né? Ou você não é. Então, nós vamos ler lá em Mateus, no capítulo 10, Mateus 10, do 24 ao 25, para a gente entender um pouquinho. Então, Mateus 10, do 24
ao 25, ele vai falar o seguinte. Então, diz assim. Então, aqui Jesus ele estava dando as instruções aos 12, aos seus, né, seus discípulos, futuros apóstolos. Ele estava dando os estímulos, ensinando, né? Então, no 24 diz assim, ó, o discípulo não está acima do seu mestre e nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Então, aqui, ele já começa a esclarecer, olha, então, para ser o meu discípulo, né, vocês têm que buscar a perfeição que há em mim, ou seja, seguir, né, ser como Jesus. Então, essa é a primeira regra básica, é a primeira, vamos dizer assim, para o chamamento, né, a chamada ao discipulado. Então, em princípio, ele já começa a explicar, ou seja, vocês têm que me seguir. Lembra quando Paulo mandava, escrevia nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente nas cartas, as duas que ele fez à igreja de Coríntios, né? Ele sempre frisou isso, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, aqui Jesus está dizendo, o discípulo não está acima do seu mestre e nem acima do seu senhor. Ou seja, né? O discípulo, o que é um discípulo? É ser um servo de Jesus, buscando ser igual a ele, mas se ciente de que não está acima dele. Então, aqui já tem a primeira recomendação. Depois nós temos um pouquinho para frente, Mateus, no versículo 32 e no versículo 33, que ele diz assim, ó, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, né, para nós, é aqui que o Shelley ele sempre fez essa observação, ou seja, o cristianismo contemporâneo está muito além dessa passagem aqui. Ou você é discípulo, ou você confessa Jesus diante dos homens, ou você não é. Então, não temos meio termo. Olha, de sábado e domingo eu vou confessar Jesus, né? Vou ser um cristão, uma igreja, vou participar da IBD, vou participar da célula. Agora, de segunda a sexta, você é uma outra pessoa. Então, isso não existe, né? Não existe. Ou você é, ou você não é. Nota-se que a palavra de Deus, ela trabalha muito com essa, né? Com esse, né? Um pouco de antagonismo. Então, quando Jesus, né, diz também, ó, seja a sua palavra sim, sim, né? Ou não, não. Ou seja, você é ou você não é. Então, não tem o meio termo. É muito claro em relação a isso. Também, quando ele fala, lá em Mateus 6, olha, você não pode servir a dois senhores. Você vai amar um e odiar a outro. Mesma coisa. Lá em Apocalipse, na carta lá da igreja de Laodiceia, melhor seria que você fosse fria ou quente, porque o morno estou a ponto de vomitar-te. Então, você vê como ele trabalha, né? Na transparência, né? É melhor que você se defina, né, como meu discípulo ou não. Ou seja, ou sim ou não. E o outro ponto também interessante, 1 João 2,15, que ele fala também, olha só, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então, o que você quer para você? Então, aqui a gente já começa a entender o que é ser discípulo de Jesus. Quais são as condições de ser um discípulo? Né? Então, aqui já começa. Quando nós chegamos em Marcos 8, 34, então Marcos 8, 34, ele diz assim, ó, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, ó, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me, né? Quem quiser, pois, salvar a sua vida,
perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Então, aqui ele já está dando o quê? Está dando que cada um deve, né, carregar a sua cruz. O que é ser o preço de ser um discípulo de Jesus, né? Então, quem quiser, né, carregue a sua cruz e siga-me. Então, nós vemos aqui algumas condições para ser discípulo de Jesus. E essas condições é para todos nós, ou seja, é para todos os cristãos. Não é apenas para um grupo de cristãos, é para todos. Então, veja qual o peso, a dificuldade, né, de ser um discípulo para nós. Coisa que nós vemos, aparentemente, parece que nós vemos pouco, né, em relação ao comportamento, de um modo geral, da igreja cristã, em relação a ser discípulo de Jesus. Um outro ponto que ele trabalha também, que é sobre a descida do Espírito Santo. Ele alega, ela não foi específica só para os apóstolos, né? Ela foi para todos os convertidos falar em nome de Jesus. Então, também isso é importante para nós. É claro que quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse, olha, eu enviarei para vocês o Consolador, né? O Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes, então a igreja estava ali reunida, né? Então já tinham inicialmente ali mais de 100, 120 pessoas, né? Com a descida do Espírito Santo. Então, ou seja, foi para todos, né? Não foi para um grupo específico, para todos, pelo menos todos os convertidos ali na época. Se a gente pega lá vamos ver aqui um pouco do livro de Atos. Nós pegamos aqui Atos, então 2, 2, né? Que diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Ou seja, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você pega o Atos 1:15, aí você tem lá, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, né? Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E aí ele começou a comentar. Então, veio para todos nós, né? O Espírito Santo, para nos fortalecer nessa caminhada do evangelho cristão. E quando nós pegamos Atos, pega no capítulo 4, lá no versículo 29 e 31, após aí quando você vê aquele texto da igreja, né, aqui já tinham mais de 5 mil convertidos aqui, com a palavra, um discurso de Pedro, depois que Pedro e João foram presos, quando a igreja estava em oração, a partir do 29 do capítulo 4, e diz assim, agora, né, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. O que nós podemos observar aqui? Então, com a descida do Espírito Santo, então, todos aqueles que aceitaram a Cristo, né, estavam aptos para anunciarem a palavra de Deus. Então, a proclamação da palavra é para todos nós cristãos. Tá? Pegamos Atos também 2, do 16 ao 18, o que nós temos? Né? Aqui o Pedro ele faz uma referência lá do profeta Joel, né? Ele diz assim, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele faz uma citação lá do Antigo, né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, né?
e vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? Então, aqui nós vemos que a descida do Espírito Santo será o consolador, né? É para todos os cristãos, para todos nós, para que possamos o quê? Proclamar, né, o Evangelho de Jesus. Então, essa aqui é um segundo ponto que o autor trabalha, né, para mostrar que todo cristão ele deve realizar a obra de videira. Então, não é simplesmente para um grupo específico. Não, mas é para todos nós. No terceiro ponto, ele aborda o que é a função de cada um no corpo, né? Então, aqui nós temos que o papel da liderança é importante, sim, no corpo de Cristo, né? Pelo seu dom de realizar aquilo que foi dado por Deus. Então, para declarar a palavra de Deus e pastorear o seu povo, né? Exercendo assim cada um o seu dom. Mas falar a palavra de Deus visando o crescimento da videira é trabalho de todos nós, né? Porque o crescimento é o que vem de Deus. Então, sabemos da importância, né, da ordenação, do papel da liderança na igreja, dos pastores aí, daqueles mestres, evangelistas, missionários, apóstolos, né, para aperfeiçoar, né, o trabalho dos santos. Então, é importante, cada um no seu, exercendo a sua função, cada um no seu dom, com o seu papel, mas o trabalho de proclamar a palavra, né, de trabalhar com videira, isso é para todos nós. E até porque não adianta nós nos vangloriarmos, né, com as ordenações, porque o crescimento ele vem de Deus. Tá? O apóstolo Paulo ele repreende isso lá na igreja de Coríntios, tá? Em Coríntios 3, 6 e 7, quando tinha alguns, né, partidários de Apolo, outros de Paulo. E Paulo ele menciona, não, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento ele vem de Deus. Então isso que é importante. Em Efésios, né, em Efésios 4:11, vai dizer bem claro, né, a função de cada um pouco no corpo. Quando nós pegamos aqui no versículo 11, Efésios 4, a partir do versículo 11, ele diz assim, ó, e ele mesmo, né, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, aqui mostra, né, um pouco da função de cada um no corpo, da importância da ordenação, da liderança nos ministérios. Em Efésios 4:15, um pouquinho à frente, ele vai dizer também o seguinte, mas, seguindo a verdade em amor, né, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, né, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aqui a importância de cada um, né, no corpo de Cristo, de cada um doando aquilo que Deus deu de melhor, né, a você. É importante a importância da participação de todos. Então, o Evangelho, a proclamação da palavra, o trabalho do Evangelho, ele não pode ser especificamente destinado só para alguns, né, para poucos. Não, então não pode ter essa diferenciação, essa separação, trabalho de poucos e outro trabalho de muitos. Não, o trabalho de videira, esse trabalho é para todos nós, né? Cada um respeitando a sua função, o seu dom, né? A sua posição dentro da igreja, mas todos devem estar enganjados nesse sentido, né? De fazer o trabalho de videira. Um outro ponto também que ele aborda para fazer essa, né, para provar
da importância do trabalho de videira para todos os cristãos é quando é em relação ao ensino, né? E a repreensão, que é ensinar e admoestar uns aos outros. A Bíblia, ela trabalha muito com isso, ela incentiva, ela nos exorta, né, a ter esse trabalho, né, de um, né, conversar com o outro, repreender, aconselhar, né, ser aconselhado, né, compartilhar as suas dificuldades aí, para que ninguém venha se perder, né, no pecado. É importante esse trabalho que nós fazemos. Até depois eu quero exemplificar bem, que é o trabalho de célula que a igreja faz. Então, quando nós pegamos, nós pegamos lá em Provérbios 22:6, hein? Ensina teu filho no caminho, né, que deve andar, que quando crescer ele, né, não se desviará deste caminho. Então, você pode ver que já lá no Antigo Testamento, lá em Provérbios, já tem a Bíblia já dá essa orientação. Então, a começar na própria casa com a família. Então, não, não se trata de função específica de poucos, né? Mas é para todos nós. Então, começando na nossa casa, com os nossos filhos, né? Na nossa família. É o trabalho de ensinar e admoestar uns aos outros. Em Efésios 6, 4, nós vamos ler aqui, então, o que diz também, né? Que é quando fala sobre o lar cristão, filhos e pais. Ó, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, né? Que é o primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, nós vemos que a palavra, né, ela nos incentiva a isso. Vamos lá também, lá em Colossenses, 3:16, que diz também, esse aqui eu gosto desse versículo, que ele fala, pô, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha só. Instrui-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, habite ricamente em vós a palavra de Deus e aconselhai-vos. Por isso a importância, né, do conhecimento. Como você vai poder defender a sua fé, argumentar, né, da sua fé, sem o conhecimento da palavra de Deus. E aconselhar-vos, né, aqueles que sabem mais, aqueles mais experientes, né. Então, tem esse trabalho. Por isso que eu entendo que o trabalho de célula nas igrejas, nós temos essa oportunidade de poder conhecer mais o nosso irmão, o nosso companheiro de fé ali, e conhecer seus problemas, a sua vida, né, as suas alegrias, as suas queixas, poder compartilhar, poder ajudar, né, ouvir, né, e também nós, também, da mesma forma. Então, ou seja, Deus está dando aí uma oportunidade, está incentivando a nós. Às vezes você não há aquela necessidade de recorrer, às vezes, a uma ajuda na psicologia, ou uma ajuda em alguma outra área específica, sendo que você pode, né? É claro que toda ajuda ela é muito bem-vinda, mas às vezes numa reunião de célula, num compartilhar com o irmão, com o amigo, você consegue, né? Deus consegue esclarecer e te ajudar em muito nesse sentido. Então, o trabalho de célula ele é muito importante em função disso. É na oportunidade que você tem de compartilhar com seu irmão, com seus irmãos, né? Não só compartilhar, mas também da oportunidade de estar ali louvando a Deus, que é o que nós fazemos, né? Com hinos e cantos, louvando, ou seja, agradecendo a Deus, louvando a Deus, e cada um, né, ensinando e aconselhando
uns aos outros. Então, não é um trabalho só especificamente para os pastores da igreja, ou para a liderança da igreja, mas todos, né, no corpo, podem estar exercendo, podem estar aprendendo. Então, por isso a importância desse trabalho de célula, que aí você tem a oportunidade de estar, né, praticando aquilo que a palavra nos ensina. Vamos ver lá também em Hebreus. Então, em Hebreus 3, versículo 12, diz assim: Hebreus 3, né, 12 e 13, que diz assim, ó: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso, né, coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Acho que uma das coisas que a gente sempre, que acontece quando o cristão, né, às vezes ele está em dificuldade, está em pecado, acho que a primeira coisa que ele faz é fugir da presença de Deus, né? Então, por isso que é importante, né? Como diz aqui. Então, ou seja, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, a importância, né, de nós estarmos juntos em momentos como esse, né? E ter essa prática de ensinar uns aos outros, né, aconselhar uns aos outros. No capítulo 10 de Hebreus, 10, 24 e 25, também ele fala, olha só, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, aqui são uns poucos versículos do Novo Testamento, né, que fala sobre a congregação, né, o que nós fazemos aos domingos, né, e outros dias da semana como igreja, se reunindo, né, para louvar e adorar a Deus. Então, a palavra de Deus, ela traz esse incentivo, nos exorta a respeito disso. Então, por isso a importância. Um outro ponto que ele aborda também, em relação à obra de videira, que todos nós devemos realizar, né, é que devemos ter um coração missionário, né? Então, seja, de forma direta ou indireta. Então, tem a forma direta, que são aqueles que vão para outras nações, ou faz uma missão local mesmo, no estado, ou numa cidade, no país que você vive, e tem a forma direta. Então, de forma direta e indireta, então, todos nós devemos ter um coração missionário, devemos ter o amor aí pelos perdidos, tornando Deus conhecido às nações. Então, não é um trabalho específico só dos missionários, é para todos os cristãos também. Então, quando nós, onde quer que nós, né, venha a passar, então, você tem que ter um coração missionário, você tem que se preocupar, você tem que se preocupar com o seu testemunho de vida, né, com aquilo que sai da sua boca, com o seu comportamento, de um modo geral. Você tem que se preocupar. E quando tiver oportunidade, falar do Evangelho, da palavra de Deus. Então, quando nós pegamos Mateus, Mateus 5, 13, que é um texto muito, muito conhecido, aqui já explica bastante. Então, Mateus 5, 13, né? Né, o sal da terra e a luz do mundo, né? Então vós sois o quê? O sal da terra, né? Ou seja, nós temos que fazer a diferença, tem que ser diferente onde nós, né, estivermos. É que para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Então, se o sal vier a ser insípido, né, como ele restaurar o sabor, né, se não dá o sabor? Então, temos que ser esse tempero do mundo, essa diferença. E
e a luz do mundo, né? A luz do mundo. Nós temos que aparecer no meio da multidão, né? Nós sabemos que nós somos peregrinos aqui, forasteiros, né? Mas nós temos que aparecer no meio da multidão. Então, se as pessoas, se o mundo não está, né, não está te reconhecendo como uma pessoa diferente, se você não está incomodando, é porque alguma coisa a gente tem que se preocupar. Então, isso é importante para o ministério do cristão, como testemunho de vida. Se você não está acomodando o mundo, né, em relação ao seu comportamento, às suas atitudes, então alguma coisa não está. Você está se igualando ao mundo, né? Lembra lá da palavra de 1 João, né? Então, nós não somos do mundo, né? Não devemos aqui amar as coisas do mundo. Então, se você não está fazendo essa diferença, alguma coisa você tem que melhorar. Então, o nosso comportamento é super importante para que possamos aí, porque louvar a Deus, né? E levar aí os nossos, principalmente os incrédulos, né? Ao Evangelho do Senhor. E pelo nosso comportamento, uma das formas. Lá em Efésios 4:29, ele vai tratar de uma coisa muito importante para nós, que é o nosso falar, né? Aquilo que nós falamos. Você pega aqui, então vamos lá, aqui, Efésios 4:29, que diz assim, ó, não saia da vossa boca, não seja nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, é importante para nós, como testemunho, falar aquilo que edifica, né? Aquilo que edifica o nosso próximo. Uma das coisas que a gente nota bastante das pessoas quando questionam, né? Quando, por que você não fala palavrão? Por que você fala assim, assado? Então, as pessoas percebem, né? Você pode notar que o palavrão, aquela palavra, é muito comum aqui na nossa cultura. Qualquer filme brasileiro, se não tiver um palavrão, porque não é brasileiro. A gente nota que é muito comum. Então, quando eu lembro que no trabalho, quando eu comecei a trabalhar na empresa, as pessoas começaram a conhecer, a conversar comigo. Você vê que você não era de falar muito palavrão, de outras práticas mundanas, as pessoas elas começam a questionar, pô, essa pessoa é diferente. Então, é importante você observar de como as pessoas estão te vendo, como as pessoas, né, estão te olhando, estão te analisando, né? Como você está sendo como um discípulo de Cristo, não é verdade? Então, falar aquilo que edifica é muito importante. Então, é muito importante para nós, para sermos identificados, né, como realmente, né, discípulos de Cristo. Lá em 1 Pedro, ele vai falar também de outro. Ele vai fazer também uma abordagem da importância de estarmos preparados. Então, 1 Pedro 3,15, que diz assim, né? Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, esse aqui é um outro ponto. Então, por isso que a importância de conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer a fé né, que você prega, você precisa conhecer da palavra de Deus, você tem que ter argumentos e estar sempre preparado para isso, né? Então, por isso a importância da gente estar aí, né, ensinando, aprendendo, ensinando uns aos outros, né? Por isso, essa importância, para que você se prepare, né? Se prepare. Deus, ele não vai te dar mais daquilo que você, né, possa carregar, aquilo que você possa fazer. Mas se prepare, porque o mundo de hoje está exigindo bastante de nós como cristãos, né? Então, não sei se vocês observaram
a live do professor, aquele cientista lá, que foi feito pela igreja, dos irmãos, o Fábio aí, e o Danilo comandaram. Então ele falou, nós temos que estar realmente preparados, tem que estar bem preparados da fé né, que você acredita. Porque o mundo hoje ele vai cobrar muito isso de nós, né? Então não basta ser apenas um cristão domingueiro, né? Sair domingo aos cultos, não, você precisa estudar, precisa aprender, tem que se preparar. Você não precisa ser um teólogo, não precisa ser, né? Mas você tem que se preparar. O básico você tem que ter. Tem que estar sempre preparado, estar sempre preparado para isso. E também como sendo luz do mundo, lá em 1 Coríntios 10, né, tem ao 33, saber também evangelizar os incrédulos, né? Então você tem que estar presente. A gente não pode também esquecer, abandonar aqueles os diferentes de nós, aqueles que não acreditam em Deus, principalmente aqueles nossos familiares. Não, jamais, você tem que estar. Então, às vezes, tem um happy hour na empresa, não vou ficar participando de todos, não posso ser uma pessoa, né, exclusa ali, aí que ninguém vai querer vir para o nosso lado. Mas eu posso participar de uma maneira que eu mantenha os meus costumes. Olha, eu não bebo, então eu vou lá participar, vou lá ouvir, vou lá discutir, falar um pouco sobre futebol, outras coisas, mas vou tomar o meu refri ali, o meu suco. Não preciso fazer o que eles fazem, mas é importante nós estarmos, né, onde eles estão também. Não preciso fazer o que eles fazem. Basta olhar o exemplo de Cristo, né? Estava sempre com bastante pecadores. Então, a gente tem que ter esse tempo também, essa consciência. Eu não posso me isolar, né, dessas pessoas, senão nós não vamos trazer ninguém para Cristo. Então, isso é importante. Então, você vê muitos cristãos que se isolam do mundo a ponto de não ter esse contato. Assim, a gente não vai trazer ninguém. Então, vai ter fases nas nossas vidas, vai ter tempos que você vai ter que, não, preciso me aproximar de fulano de tal, desse pessoal aqui, eu tenho que saber, né, me socializar bem nesse sentido, mas, claro, mantendo os meus, né, aquilo que eu prezo como cristão em relação a costumes, né, atitude, isso é importante. Então, você vê no nosso dia a dia, nós sabemos que o brasileiro, ele é muito conhecido por aquela cultura do jeitinho, né? A lei de Gerson, de querer levar vantagem em tudo. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Então, é gente aí ludibriando o governo, né? Na sua declaração de imposto de renda, é um jeitinho para passar na frente dos outros na fila, é um jeitinho para arrumar uma documentação na prefeitura. Então, você tem vários caminhos aí que não são lícitos para que você possa, né, passar à frente de alguém. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. O nosso testemunho ele é muito importante. Por mais que eu tenha, que é sacrifício, que às vezes vai ser doloroso, pô, vou ter que pagar esse imposto aqui, parece às vezes injusto, mas nós temos que procurar, né, porque Deus ele vai nos compensar depois. Isso aí, sem sombra de dúvida. Nós seremos compensados por isso. Então, é importante, para a gente possa mudar, às vezes nós reclamamos dos governos que nós temos, quer dizer, nós podemos ver agora, nessa pandemia, um monte de parlamentar aí superfaturando, nota de aparelhos e tudo mais, quer dizer, mas nem na morte do seu irmão, o pessoal não larga disso. Por quê? Porque isso é uma cultura muito antiga, está enraizada aqui no nosso país desde a época da colônia. Nós éramos colônia de Portugal. Então, não é uma coisa que vai sair assim, do dia para a noite. É muito, muito, muito tempo mesmo. Então, nós, como cristãos, né, devemos honrar os nossos compromissos nesse sentido, sermos éticos em todas as nossas atitudes, para que possamos mudar, né, aos poucos esse comportamento da sociedade. Mas se nós formos iguais a eles,
em vão será a nossa fé, né? Então, você vai trazer gente para o Evangelho de Cristo, mas fazendo a mesma coisa que eles fazem. Então, nós temos que ser realmente, né, sal da terra e luz do mundo. E um coração transformado, esse coração missionário, que, ou seja, que é o amor pelos perdidos, né, tornando Deus conhecido às nações, é para todos os cristãos. Então, nós temos que ter essa ciência. Um outro ponto que o autor trabalha também é sobre a comunicação da palavra de Deus, né? Que aí que nós já falamos um pouco sobre isso, mas todo cristão deve ser um comunicador da palavra de Deus, né? Então, praticando em diversos contextos de maneiras diferentes. Então, nós já falamos que é em casa com a família, né? Começar com os nossos filhos, na igreja, que é na congregação, ou seja, ouvindo a palavra, participando de uma EBD, de um grupo de estudo, por meio de uma arte, por meio do teatro, no trabalho com as crianças. Então, nós estamos comunicando a palavra de Deus no nosso trabalho, principalmente na nossa atividade profissional. Então, dentro dos limites e respeitando, né, os estatutos da empresa e tudo mais, mas você pode muito bem, a prova, aqui não tem aquele ditado, né, que um testemunho, né, vale mais do que 1000 palavras, né? Então, nós temos que usar isso daí, pelo nosso testemunho, que as pessoas vão nos questionar a respeito. E quando elas questionarem, aí sim opa, aí vou te dar uma brecha para você também entrar com a palavra de Deus, entrar com a mensagem do Evangelho. Então, nós temos várias formas de comunicar, né? O nosso corpo, as nossas atitudes, elas comunicam aquilo que você é. E a palavra de Deus também dessa forma. E na vida social, de um modo geral, né? Em todos os lugares que você passar, né, que você participar, você pode comunicar aí sim a palavra de Deus. Você pode expressar, né, a razão da sua fé, o Evangelho de Jesus. Por isso que a grande comissão, ela não foi apenas para os 11 discípulos, né, lá no finalzinho de Mateus, mas para todos os discípulos de Cristo. É claro que foi passado ali, começou com eles, mas foi passando de geração para geração. Então, para todos nós, como discípulos, a grande comissão. Por isso que, se nós formos voltando lá, responder aquela pergunta, pergunta que é feita do livro, né? Que é como deve ser realizada essa obra de videira, né? Com pastores, né, mestres, evangelistas e demais ordenados, adubando e fazendo a videira crescer com o ministério da palavra, e os demais membros da congregação apoiando a obra, mantendo e fortalecendo a treliça, que é a estrutura, ou todos os cristãos devem exercer o ministério da palavra de Deus, visando o crescimento da videira. É claro que com todos esses pontos que nós falamos, diante da palavra de Deus, todos os cristãos devem exercer o ministério da palavra de Deus, visando o crescimento da videira. Então, esse trabalho de você plantar, né, de plantar, regar, adubar, fertilizar, quer dizer, você trabalhar com a vida para que haja uma transformação, isso é para todos nós, não é um trabalho específico só para a liderança, só para os pastores. Então, isso é para todos nós cristãos. Então, para nós, cabe né, esse desafio. Assim como a nossa igreja vem fazendo, como a nossa igreja vem incentivando os seus membros. Né? Todo cristão deve realizar essa obra de videira. Devemos ter isso em mente, né? Esse trabalho é de um discípulo, ele faz um outro discípulo, ele prepara um outro discípulo. Né? Esse trabalho de plantar. Veja agora entenda agora nessa pandemia. Então, você tem igrejas aí que esse trabalho de proclamar a palavra, esse trabalho é feito só pelo pastor, mas tem um trabalho de só lançar a semente, mas não tem um acompanhamento. E as igrejas hoje que trabalham muito com estrutura, né, com a treliça, quando a treliça ela sobressai
a videira, estão hoje, assim, desesperados, né, para voltarem. Por quê? Porque depende das doações, dos dízimos e ofertas dos irmãos para trocar o trabalho, porque tem muita estrutura para sustentar. Mas e o trabalho de vida, né? E o trabalho com as pessoas? Então, a gente vê que nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós estamos confinados, as igrejas que trabalham muito bem, que procuram trabalhar com vida, procuram pastorear, né, a sua membresia e acompanhar, estão mais fortalecidas, né? Por quê? Porque mesmo com a pandemia, não estão presenciais, mas assim, no online, no virtual, estão conversando, estão se comunicando. E a igreja está sendo suprida, né, com isso, está sendo ajudada. Agora, vocês imaginem essas igrejas aí que tem um público flutuante, né? Cada dia vinha tanto 5, 3, 4 mil pessoas, vinha ali, enchia, no outro dia o outro, tinha 3, 4, 5 cultos, quer dizer, olha só a diferença. Eu não quero dizer aqui que uma igreja não pode trabalhar com muitos, não, pode trabalhar, tem igrejas que dão um bom exemplo, trabalham com multidões, mais de 1.000 membros aí, e consegue, né, a sua liderança, ela consegue multiplicar aquele trabalho, né, compartilhar ali, e vai fazendo seus discípulos e vão tomando, consegue tomar conta, consegue acompanhar todo, independente da quantidade de pessoas. Mas tem igreja que não se preocupa com isso, né? Não se preocupa com esse trabalho. Então, esse trabalho de videira, essa obra de, de plantar, essa obra de plantar, de regar, de fertilizar e cuidar, isso está no coração de todos os cristãos, né? Então, todos os cristãos têm que ter esse incentivo aí, essa convicção de poder realizar esse trabalho. Não pensar que é só o pastor, que é só o apóstolo, que é só o missionário, o evangelista que vai fazer, não, não. Você tem esse papel também como discípulo de Cristo, né? Esse papel de cuidar de vidas, né? De discipular, de acompanhar. Isso é super importante. É isso que vai marcar. Amém, amados? Já são 11 horas, eu vou abrir aqui, eu vou interromper aqui o compartilhamento e abrir para os amados falarem alguma coisa aí. Ok? Quero que vocês fiquem à vontade para falar também. Um por vez. Fala, Valdir, bom dia. Paz, bom dia. Deixa eu abrir então, já que todo mundo quer falar, né? Pode falar. Eu vejo assim, ó, do que você colocou aí, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que se preocupar muito, e que é muito importante, é que às vezes as palavras elas são diferentes das atitudes. E isso é o que mais às vezes afasta você do mundo, entendeu? Porque às vezes o que você fala é diferente do que você faz. E isso te tira a credibilidade. Então, isso é uma coisa, Sim. assim como o pastor falou no culto passado, da questão da graça. Eu acho que a gente tem que fazer essa autoavaliação e trabalhar muito. Nós temos que trabalhar muito em nós primeiro. A gente tem muito a evoluir, muito a crescer. E aí eu acho que essa situação do EBD, do estudo, ela é muito importante nisso, porque às vezes a palavra ela sai da sua boca, mas a atitude às vezes não condiz. E isso é, faz com que as pessoas que estão ao nosso lado e que às vezes estão no mundo secular, elas percam um pouco da credibilidade que elas têm naquilo que a gente está colocando. E a gente acaba levando uma palavra e não acaba não abordando, não conseguindo abordar. Mas por quê? Porque por trás daquilo que a gente fala, a gente faz coisas diferentes. O próprio palavreado, como você colocou aí,
às vezes, a pessoa fala, né, de Jesus e tal, mas na hora dela se comunicar, quando ela sai um pouquinho desse ambiente, a comunicação dela não é muito diferente de uma secular. Aí saem palavras que não deveriam, formas que não deveriam, brincadeiras que não deveriam. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que para a gente ser videira, como a gente está querendo, como a gente está se propondo a ser, a gente tem que trabalhar muito a nossa raiz, entendeu? Trabalhar muito, aí a gente pode até usar a treliça, trabalhar muito naquilo que a gente está afirmado. Por quê? Porque senão a gente tem palavras bonitas, mas é só. Perfeito. É isso mesmo, né? Você tem que fazer aquilo que você prega, né? Bem lembrado, Expedito. Você tem que ser referência mesmo, fazer aquilo que você prega, né? Aquilo que você prega tem que estar bem na sua vida. É verdade. Não só as palavras. Nós temos um grande desafio em relação à nossa cultura, né? Precisamos trabalhar bastante com isso. É importante. Muito bem observado. Mais alguém? Cadê o presbítero Bi? Não, Valdir. nada, gente. Foi muito boa, Oi? foi muito bem ministrada. A educação do Expedito também foi muito boa. Não tem nada a acrescentar, nada. A verdade é assim, temos que fazer discípulos, né, onde formos. Então, a nossa vida tem que ser realmente o que o Espírito falou, tem que ser o exemplo, né, para que a gente possa, sim, fazer discípulos. Né? Eles vão ver em nós, né, aquilo que realmente nós estamos pregando, vamos dizer assim. Então, nós temos que ser exemplo mesmo. É verdade. Temos que fazer discípulos. Mais alguém? Carlão? Eu Ellen? posso falar? Tenho de tudo, Pode. assim, esse capítulo ele é bem interessante e foi muito bem colocado, né? E tem um ponto aqui, numa página até que fala assim, ó, não temos todos a mesma função, mas somos todos exortados a que sejamos abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, assim, o grande desafio que eu vejo, né, quando a gente conversa com outros irmãos mais novinhos na fé, ou alguns que já vêm de um outro pensamento, é que às vezes realmente eles acreditam que só pastor, um presbítero, que tem que fazer a obra, né? E às vezes, assim, até conversando, se sentem menores. Então, acho que o grande desafio de todos nós, como cristãos, é realmente entender que é para todos, né? Que, sendo discípulo, assim, eu preciso fazer a obra, eu tenho que evangelizar, levar a palavra, independente de cargo. Então, eu vejo, assim, de tudo que foi falado, para mim, que é importante até quando a gente, de repente, nasce, né, um novo na fé, um novo convertido, até nessa parte, assim, de ensinar e treiná-los, enfim, é mostrar que eles são importantes para o reino, que não está só vinculado a um pastor, por exemplo, porque muitos a gente acaba vendo, conversando com várias pessoas, que esperam muito da liderança, né? E sendo que muitas vezes vai ter só você, não vai ter o pastor, não vai ter um líder de célula, não vai ter um líder de ministério. Vai ser você, que se acha pequenininho, sabe assim? Mas que vai ser grandemente usado pelo Senhor. E que daí casa com o que você colocou, que a gente tem que estar preparado, independente de cargo, de posição. Porque realmente é para todos, né? O chamado é para todos. Verdade. Às vezes a igreja tem esse trabalha dessa forma. Por isso que algumas igrejas, às vezes são conhecidas pelo pastor, né, não pela comunidade em si.
ó, a igreja do pastor fulano de tal, porque tudo foi muito centralizado nele, né? E a sua membresia, ela foi orientada dessa forma. É como você falou, né? As pessoas se sentem pequenas, não é só o pastor que pode fazer, mas não é dessa forma, é verdade. É para todos nós mesmos. Temos que mudar um pouco essa postura, né? Vez do Carlos Bom, agora. Ellen. Carlão? Valdir, eu Oi. gostei, queria comentar que eu gostei da ênfase que você deu, que é um fundamento para tudo isso, que nós somos dois grupos, né? Você usou a palavra perdidos. Nós temos que evangelizar os perdidos. Se a gente não pensar que tem você usou incrédulos também. Sim. Às vezes, eu gosto tanto de tal pessoa, ela é uma boa pessoa, mas se não lembrar que ela não creu em Cristo, ela crê em Deus, não, mas ela não creu no Deus da Bíblia, em Cristo. Ou ela não crê da forma que Deus se revelou, né? Ela está perdida. E se a gente não tiver essa lembrança, a gente vai agir igual, que é uma das coisas que você falou. Se a gente não tiver essa lembrança, a gente não vai tentar salvá-la, né? Ajudar ela a enxergar que ela precisa ser salva, que ela precisa ser achada, né? Acho que os antônimos de perdido a gente pode pensar como achado, que nós somos Sim. achados por Deus, mas também que nós somos salvos, né? A gente fala alguém que se perdeu, né? Que morreu. E que essas pessoas estão mortas nos pecados, né? Nós também somos ainda salvos, ainda pecamos, né? Mas as pessoas que ainda não encontraram com Cristo, a gente tem que ter essa distinção bem clara, como foi colocado, a gente tem que ser luz, a gente tem que ser sal. E se a gente não tiver esse fundamento que há dois grupos, né? Os que estão em Cristo e os que não estão, a gente não vai fazer a obra, a gente não vai ter amor, a gente não vai lembrar as consequências da perdição, né? E eu achei que essa ênfase foi fundamental, porque sem isso não tem igreja, né? Não tem videira, não tem evangelização, não tem edificação, não tem diferenciação. Então, eu achei bem legal essa ênfase. É verdade. O Valdir. É verdade. Nós temos... Oi, Fábio. Não, pode completar, depois eu falo. Pode. Completa aí, depois eu falo. Não, pode. Não, boa. Tá, não, o que eu ia falar assim... Assim, Desculpa. Eu vou falar aqui, ó. Não, o que eu ia falar é assim, que nós temos que tomar o cuidado por causa a igreja, por muito tempo, ela ficou na mão do clericalismo, né, que a gente fala, que é aquela cultura do clero, que são algumas pessoas só que são separadas e que têm a capacidade, vamos assim dizer, de lidar com as coisas espirituais da igreja, né? E essa cultura, ela ficou muito enraizada na igreja, porque foram milênios, né, disso acontecendo na igreja, esse clericalismo, e agora nós temos que desvincular isso, porque isso não é de Deus, isso nunca foi de Deus, Deus nunca separou homens para ser mais do que outros com relação à questão espiritual, e eu acho que, se a gente for pensar, vai ter sempre essa tendência na igreja, se deixar assim por si só, da igreja pensar assim, algumas pessoas compõem o clero e são responsáveis pelas questões espirituais da igreja, e outras pessoas não têm capacidade de lidar com as questões espirituais, então essas pessoas estão destinadas ali à treliça, né, que é só a parte de trabalho braçal, trabalho assim de executar tarefas, mas a gente precisa derrubar isso daí não é uma verdade, isso nunca foi colocado por Deus. Nós temos que entender que todos têm as mesmas capacidades, né, de lidar com as questões espirituais e também devem arregaçar as mangas e também trabalhar na questão braçal da igreja, vamos assim dizer, porque nós precisamos dos dois tipos de serviço, né? E então eu acho que essa visão desse autor desse livro, isso que nós estamos trazendo para a nossa igreja, e isso que você ministrou hoje, ele está muito nessa direção, de derrubar essa falsa impressão de que somente alguns é que têm essa capacidade,
para dizer que não, todos têm a capacidade, como a Ellen falou, todos têm essa capacidade, todos podem ser úteis, independente de você estar vinculado a uma célula, a um ministério específico, você vai ser igreja e você vai ser usado onde quer que você esteja, como você falou, no trabalho, né? Nós estamos à disposição do Senhor para fazer a obra de evangelizar, de ministrar, de, enfim, orar, interceder, aonde quer que nós estejamos, né? E eu acho que é isso que a gente precisa derrubar nas igrejas, né? Porque por muito tempo ficou essa questão de, não, são alguns que são os escolhidos ali para fazer essa parte, então nós vamos agora depender deles. Não é assim, nós temos que também nos lançar para fazer a obra, né? Por completo, não só a parte do trabalho braçal, mas também a parte espiritual, né? Era isso que eu queria compartilhar. É verdade. É bem lembrado aí, ó. A aula de história da igreja, né, de liberalismo. Mas, tá, isso mesmo. Foram 10 com Jorge, então foram séculos, e com a reforma protestante, aí veio essa liberdade para nós trabalharmos. E agora, né, está levando um tempo para mudar isso daí. Mas muito bem lembrado, Fábio. Uma coisa também que é bom, que faz a gente refletir um pouco o nosso papel, é aquele ponto quando o Valdir colocou que nós temos que ser evangelista, né? E onde nós colocarmos os nossos pés, eu tenho certeza que o Senhor irá andar, né? Às vezes a gente pode estar na fila de um supermercado, pode estar na porta da escolinha pegando o filho, pode estar em qualquer lugar. O Senhor, ele vai ter o momento certo para a gente estar evangelizando e falando com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Às vezes a gente fala, o que eu vou falar? Mas deixa que o Senhor nos dê sabedoria, né? Porque às vezes tem pessoas perdidas aí no mundo, como o Carlos colocou, as pessoas que estão aí fora, que estão precisando de nós, de uma palavra, né, de conforto, uma oração, uma palavra de apoio. Então, é bom a gente lembrar um pouco também esse papel, porque evangelizar em qualquer lugar onde nós estivermos, né, até mesmo fora da igreja. Posso complementar? Posso complementar? Pode. Eu estava, enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma passagem, né? Quando Jesus ele foi ali para Gadar, e ali tinha o endemoniado gadareno, né? E quando ele foi liberto, ele falou para Jesus, né? Eu quero te seguir, eu posso te seguir? Quando Jesus estava indo embora com os discípulos, né? Então ele falou, depois de ter sido liberto e tudo mais, eu posso ir com o Senhor, Jesus? E Jesus falou para ele o quê? Vai para sua casa e conta tudo que Deus fez na sua vida. Né? Então, ali, para mim, diante de tudo isso que nós estamos falando, o que eu vejo? Quando nós cremos no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós somos feitos cristãos. Mas quando nós negamos a nós mesmos e como diz a palavra que o próprio Valdir leu, né? Tomamos a nossa cruz e seguimos ao Senhor, né? Então nós passamos a ser discípulo. Naquele momento, os discípulos foram embora com Jesus daquela terra, mas o endemoniado gadareno, ele passou a ser discípulo no momento em que ele começou a contar daquilo que o Senhor fez na vida dele, começou a falar da obra do Senhor na vida dele, né? Então eu creio que quando nós falamos de ministério e de treliça, todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos, né, com a estrutura. Mas todos nós que seguimos ao Senhor e que somos discípulos, podemos e devemos fazer esta obra de falar da palavra, de evangelizar, de ensinar, de fazer discípulo, né? Como alguém falou aí agora, eu não lembro quem. Então, eu creio que é importante a gente ter essa consciência de que todos nós fomos chamados para esse ministério de reconciliação, que é reconciliar o homem com Deus, né? E à medida que nós caminhamos dessa forma, à medida que nós nos curvamos diante do Senhor, à medida que nós cremos e somos tocados pelo Senhor todos os dias, que eu ouvi uma palavra essa semana que o que nos faz diferente do religioso, né?
o cristão, o discípulo, é aquele que se arrepende todos os dias. O arrependimento precisa estar em nós todos os dias, o nos dobrarmos diante do Senhor, estar diante de nós todos os dias. E a nossa fala vai mudar, o nosso comportamento vai mudar, o nosso caráter vai sendo mudado por Ele todo o tempo. E então nós podemos ser discípulos e fazer a obra de videira. Amém. Deixa eu só complementar aí. Posso aproveitar o ganho Amém, cara. do Fábio, que nem ele colocou, né? Ô, Fogão. Oi. Que nem a gente tem que estar, principalmente os líderes, né, de ministérios e tudo mais, tem que estar pronto para servir mesmo. Mas isso está vinculado muito ao mundo circular. Porque a gente vê numa empresa, um exemplo, nós temos vários níveis. Nós temos um diretor, nós temos um gerente, nós temos os supervisores, enfim. E isso acaba nos dando a conotação de superioridade. Quanto maior nível, isso é no mundo circular, a gente sabe disso, e o que nós temos que ter é a humildade e não trazer isso para a igreja, porque no mundo circular são os olhos naturais. Na igreja, nós temos que enxergar com os olhos espirituais. E essa hierarquia dentro da igreja, no sentido de servir ao Senhor, ela tem que ser inexistente. Porque tanto pastor, tanto quem tiver de servo, tem todas as mesmas funções perante a Deus. Cada um tem o seu dom, cada um tem que utilizar isso. Só que nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm a humildade de ter esse entendimento. E parece que quanto mais tempo de igreja, isso vai aumentando um pouco mais essa visão de que, não, eu sirvo mais, eu sou mais. Não pode ser isso. Tem que ser todo mundo perante a Deus de igual teor, com a mesma função. Não importa se é um pastor, se é um servo, não importa o que está fazendo. Para a obra de Cristo, nós temos que ter a humildade e estarmos aprendendo dia a dia com a palavra do Senhor, dia a dia com aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, para fazermos e fazermos com excelência. Se a gente ficar com essa visão, né, se a Igreja de Cristo ficar com a visão de hierarquia do mundo circular, não vai funcionar, não é isso que Jesus veio trazer para o mundo. Assim como os discípulos, eles não eram melhores do que ninguém. Tanto que discípulos somos todos nós. Se fosse só aqueles lá, não. Então são todos. Eu acho que teria que ter essa humildade no coração para a gente poder ter esse entendimento e praticar. É só para complementar o que o Fabião falou, amém? Amém, Fabião. É verdade, você tem razão. Nós temos essa dificuldade de trabalhar, né, com essa hierarquia, vamos dizer, né? Por isso que as condições, né, para ser um discípulo, Jesus deixou bem claro, né, a respeito. E acho que o termo mais assim seria mais adequado seria, ou seja, nós somos escravos de Cristo, né? Escravos no sentido que somos totalmente, né, dependentes dele, né? Não podemos, né, ser superior a ele. Então temos que ter essa humildade. E o que o mundo prega é geralmente o oposto, né? E às vezes acaba entrando isso na igreja e acaba entrando na filosofia de muitos, né? Em que o fato de ser um pastor, de ser um apóstolo, que seja a pessoa né? E não é assim. Nós somos todos, como disse o apóstolo Paulo, né? De que importa eu, Paulo, o Apolo, quem faz o conhecimento é Deus, né? Então, somos servos mesmo, né? Não podemos ser superior ao nosso Senhor. Valdir. Mais alguém? Pastor Jorge? Oi. Então, Amado, quem é? O que eu percebo hoje, colocando em prática tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, nós tivemos um licenciamento essa semana de todos os membros da igreja, quem é um membro, quem está afastado, aqueles que já saíram da igreja, mas podem ser contactados ainda, porque estão separados da igreja. Então, eu acho assim que a parte prática da nossa aula de hoje é a reunião de amanhã com os líderes de célula, colocando não a responsabilidade de ir atrás dos irmãos, porque, como o irmão colocou o irmão Valdir, todos nós temos que ir atrás, cuidar uns dos outros, não é mesmo? Então, é levar a célula, todo mundo junto, a pensar a maneira correta, como ir atrás, de ir atrás daquele que está faltando.
Então, isso vai dar a nós a parte prática daquilo que nós estamos aprendendo. Cuidar de vida, cuidar da videira. Né? Porque aprender o que nós estamos aprendendo aqui de manhã é maravilhoso, é bênção. Nós temos que colocar isso na prática. E temos na prática já essa semana começando. Ir atrás daqueles que não estão participando, daqueles que estão mais isolados, mas não como líder de célula só. O líder levar os membros da célula como todo a participar, para que cada um se sinta parte do corpo e responsável por fazer a obra do Senhor. Amém? Bem, pastor. Valdir. Tá mexendo. Oi? Deu para compreender? Vocês ouviram? Deu. Ah, Pode falar, pastor. Não, aqui estava assim, estava assim um certo chiado aqui, e eu achei que não tinha passado, no caso, para vocês aí, a palavra que a Margot passou agora, entendeu? Mas deu para ouvir, tá bom. Agora eu quero só dizer assim, uma coisinha. Quando se faz obra de treliça, certamente há um esforço, né, de cada um de nós em fazer, em se envolver, de dar o nome, de se apresentar, e, por fim, você está ali ajudando ministérios da igreja, e isso também é bem espiritual, bem razoável para a igreja. Agora, a obra de videira, ela é uma obra natural, é fruto do Espírito Santo, é fruto do Espírito. O que é a vida cristã? É Jesus vivendo através de nós. Quando a gente pensa assim, que nós devemos estar praticando ou vivendo videira, é melhor a gente pensar que a gente deveria simplesmente liberar, sabe, essa vida de Cristo em nós, naturalmente. Entendeu? É permitir, é deixar que flua. Eu penso que a obra de videira é nisso, né? Naturalmente, Cristo vivendo pelo seu Espírito através de cada um de nós. Então, eu não tenho que fazer obra de videira, eu tenho que permitir que ele faça, ou seja, ser como um vaso disponível a ser utilizado, porque eu posso fazer muitas coisas que são práticas, e certamente quando ele se dispõe para fazer é muito útil na igreja também, porque são ministérios que funcionam e apoiam, né, na verdade, toda a obra do Espírito através da videira. Então, eu não tenho que me preocupar, assim, automaticamente de ser videira, mas eu tenho que permitir ser videira, deixar ser videira, deixar Deus agir, entendeu? Não tanto com a nossa mente, produzindo coisas ou bolando coisas, mas a nossa mente simplesmente recebendo essa direção do Espírito. Essa que é uma a gente observar. E na obra de videira você descansa, porque não é você quem faz. Não é você quem faz os resultados daquilo que o senhor faz, mas, porém, você participa, permitindo ser um instrumento, permitindo ser um vaso. Eu penso que todos podem ser, porque todos têm isso. Agora, a grande questão é estar do nosso eu de lado, sabe? A carne de lado, e permitir que ele possa agir livremente em nossas vidas, né? Eu penso que é isso também, irmão Valdir. Amém? Amém. Valdir, você está... Oi, Valdir, a gente não está te ouvindo. Seu áudio tá mutado aí, ó. Estão ouvindo agora? Perfeito, agora sim. Agora sim.
Vamos fechar? Tá bom. Amém? Tá. Vamos fechar? Pastor Felipe? Pastor Felipe? Pode fechar? Oi. Vamos orar?